Olá, meu jovem ou minha jovem que por pesquisa ou por recomendação do YouTube chegou aqui no nosso vídeo. Obrigado, espero que goste. Assista até o final, se gostou, se acrescentou alguma coisa, dá um joinha no vídeo que contribui bastante para o crescimento do nosso canal e um incentivo para a gente continuar produzindo algum tipo de conteúdo que seja relevante para você, é claro. Nesse vídeo, fugindo um pouco do que costumeiramente produzimos aqui no canal, a gente vai falar de um filósofo chamado Arthur Schopenhauer. Esse filósofo é um filósofo alemão, e o que a gente vai falar não é exatamente sobre filosofia, mas a gente vai dar uma de tiete e vai falar sobre 10 curiosidades da vida pessoal desse filósofo. Esse filósofo nasceu no dia 22 de fevereiro de 1788 e faleceu no dia 21 de setembro de 1860. Então é um filósofo até um pouco desconhecido do grande público, mas que tem uma importância muito grande na filosofia moderna. Esse filósofo influenciou diretamente Nietzsche e, consequentemente, depois influenciou também o Freud. A gente tem uma influência direta aqui no Brasil, que Machado de Assis também foi muito influenciado por esse filósofo. Então vamos começar com as 10 curiosidades. A primeira é que ele esteve por 2 vezes no mesmo ambiente que Napoleão Bonaparte, Isso fez parte da história desse filósofo. Então ele esteve por 2 vezes no mesmo ambiente que Napoleão Bonaparte. Não se sabe se tiveram algum tipo de conversa ou algum tipo de proximidade mais pessoal, mas estiveram socialmente nos 2 ambientes, até porque o pai de Schopenhauer era um comerciante muito influente e rico naquela sociedade germânica. A segunda curiosidade é que o Schopenhauer tocava flauta, então ele era um músico amador, digamos assim, e que esse tocar um instrumento tem um reflexo muito grande na sua filosofia. A gente pode até considerar Schopenhauer como o filósofo dos artistas, porque ele falou muito da vontade. Eu não quero entrar nessa questão filosófica porque não é esse o teu do vídeo, é mais de curiosidades da vida pessoal, mas tem muito a ver com o seu também, a sua interpretação das artes no geral e especialmente a música. Quem conhece um pouco da filosofia dele sabe a importância que ele dá à música na constituição dessa sua visão da arte. A terceira, nada muito artística, ele possuía uma pistola de duelo. Então o Schopenhauer possuía essa pistola, não tem relatos que ele tenha usado para algum fim bélico, mas ele tinha essa pistola. A quarta curiosidade é que ele teve um filho não lembro o nome agora da moça, mas ele teve um filho, um romance com a moça que era camareira de uma hospedagem, de um hotel, e que esse filho nasceu morto. Então ele foi o único filho que ele teve e não teve o prazer, ou pensando na sua filosofia, o desprazer de cuidar desse filho. Então, falando ainda desse filho, o Schopenhauer não teve nenhum relacionamento afetivo de sucesso. Ele passou a vida inteira sozinho e morreu solitário, e tinha muitos problemas com essa empatia desse relacionamento. Então ele era apaixonado por uma moça que não deu certo, então tem esses problemas aí de relacionamento na vida do Schopenhauer. A quinta curiosidade é que ele vendeu apenas 100 cópias da sua tese de doutorado. Foi um fiasco, foi um fracasso. Ele vendeu apenas 100 cópias dessa tese de doutorado.
A sexta curiosidade, e aí tem a ver com a primeira, ele patrocinou equipamentos de guerra na resistência a Napoleão. Então os seus contemporâneos ou falo ou escrevo, senão me confundo aqui. Patrocinou equipamentos resistência a Napoleão. Então os seus contemporâneos resistiram fisicamente, né, em batalhas, e o Schopenhauer ele contribuiu patrocinando equipamentos para que outros combatessem fisicamente, né? A sétima curiosidade, ele redigiu a sua tese de doutorado, aquela que vendeu apenas 100 cópias, em apenas 3 meses, né? Então é um tempo muito curto para você redigir uma tese de doutorado, um pensamento próprio, né? Quem é do mundo acadêmico sabe a complexidade que é de produzir um trabalho dessa magnitude. A oitava curiosidade, que tem a ver com o número 3 também, ele se dedicava à escrita apenas durante as 3 primeiras horas da manhã. Então ele estava com o seu corpo, seu cérebro, sua mente mais disposta para escrever apenas durante as 3 primeiras horas, e no restante do dia ele não escrevia mais. Então ele era muito metódico nesse sentido. A nona curiosidade tem a ver com o Paulo Coelho, alemão, o Goethe, na época do Schopenhauer, né? Então o Schopenhauer, para ir para a Universidade de Berlim, ele foi recomendado pelo Goethe em troca de um favor, que seria levar alguns livros. Então o Goethe precisava enviar alguns livros, e em troca ele recomendaria o Schopenhauer para a Universidade de Berlim. Quando eu fiz essa brincadeira comparando o Goethe ao Paulo Coelho, eu não estou falando de filosofia, de profundidade, mais de popularidade, né? É interessante a gente falar que o Goethe era amigo da mãe do Schopenhauer. Eles tiveram um relacionamento, o Goethe e o Schopenhauer, de início amistoso, depois o Schopenhauer é muito complicado, eles acabaram brigando, e a relação do Schopenhauer com a mãe também foi muito ruim. Depois o Schopenhauer cindiu, cortou os contatos tanto com a mãe quanto com a irmã Adele, né? Então o Schopenhauer tinha esses problemas de relacionamento. E a 10ª curiosidade, chegando assim ao nosso final do nosso vídeo, pneumonia. Ele morreu, como eu falei no início do vídeo, em 1860, e a causa da morte foi pneumonia. Lembrando que a maior parte do tempo da vida dele, ele foi totalmente desconhecido pelo mundo acadêmico, pelo mundo literário, enfim. Mas se aproximando da morte dele, ele ficou conhecido, principalmente começando esse conhecimento pela Inglaterra, que tem a ver com o início do nascimento dele. Os pais fizeram uma viagem e o pai queria que ele nascesse na Inglaterra, porque o pai do Schopenhauer admirava o modo inglês de ser. E por uma questão lá de um problema que eles tiveram, voltaram, e o Schopenhauer acabou nascendo nessa viagem de volta e não nasceu na Inglaterra. Mas o nascimento literário, filosófico conhecido se deu justamente na Inglaterra. Ok? Só dizer a fonte aqui que eu tirei essas curiosidades foi desse livro aqui, né? Esse livro é um catatauzão. Recomendo a leitura, que é um livro que tanto tem a questão biográfica, como o autor faz um diálogo com a filosofia de Schopenhauer e faz uma análise até meio psicológica da personalidade do autor. É um livro um tanto grande, mais de 600 páginas, mas quem gosta do autor e se interessa pela vida pessoal, para entender um pouco do contexto filosófico, eu recomendo essa leitura. Se você gostou, deixe esse joinha. Abraço, até o próximo.